Olá, tudo bem? A nossa videoaula de hoje vai ser sobre quantidade de calor latente. Até então a gente conversou sobre a quantidade de calor sensível, quando a gente tem uma variação de temperatura. Se eu fornecer uma determinada quantidade de calor para um corpo, ele vai estar aumentando a sua temperatura. Se eu conseguir retirar a quantidade de calor do corpo, ele está reduzindo a sua temperatura. Mas e quando eu não tiver uma variação de temperatura, eu tiver uma mudança de estado físico? Como que isso vai se comportar? Então, agora a gente vai ver como é que funciona o cálculo da quantidade de calor latente, que é aquela quantidade de calor quando eu vou ter uma variação no seu estado físico. Vou ter o corpo passando do estado sólido para o estado líquido ou então do estado líquido para o estado gasoso. A gente vai então usar essa equação aqui, Q igual a mL, onde Q vai ser a quantidade de calor latente, M a massa do corpo e L vai ser o calor latente. O calor latente, ele pode ser de fusão ou de vaporização, ou então ainda de condensação ou solidificação, dependendo da situação. Como que eu vou saber qual calor latente que a gente vai usar? Por essa relação das mudanças de estado físico. Quando tiver a passagem do estado sólido para o estado líquido, eu tenho a fusão. Quando tiver a passagem do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho a vaporização. Agora, se eu estou vindo do estado gasoso para o estado líquido, a condensação. Se eu tenho do estado líquido para o estado sólido, a solidificação. Pensando no caso da água, cada uma dessas situações, eu vou ter um calor latente específico. O calor latente de fusão da água, 80 calorias por grama, arredondado esse valor. Calor latente de vaporização da água, 540 calorias por grama, também arredondado esse valor. O calor latente de condensação vai ser menos 540 calorias por grama. E o calor latente de solidificação, menos 80 caloria por grama. O que dá para perceber aqui? Essas linhas que eu passei vermelha são quando o corpo está recebendo uma quantidade de calor. Por isso que o valor do calor latente ele é positivo. Essas linhas azuis que eu tracei aqui em cima, ele está representando que o corpo está perdendo calor, ele está fornecendo calor para o meio externo ou então para outro corpo. Por isso que o sinal vai ser negativo. Claro que cada substância vai ter um calor latente diferente, então para isso tem uma tabelinha que a gente pode consultar para ver os calores latentes de todos os tipos de materiais. Porém, a gente vai trabalhar mais com a água, por esse motivo que eu estou mostrando aqui o calor latente da água. E para a gente fazer o cálculo, a gente utiliza então essa equação aqui. Vamos para um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Aqui então, ó, temos 50 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Que quantidade de calor devemos fornecer à massa de gelo para obter 50 gramas de água líquida a 0 graus Celsius? Então, eu sempre começo retirando os dados do problema. Primeiro dado que eu tenho, a massa de 50 gramas. Segundo dado que a gente tem, temperatura inicial, 0 graus Celsius. Depois, temperatura final, também 0 graus Celsius. Isso aqui me dá uma variação de temperatura de 0. Daí, se eu fosse colocar na fórmula Q igual a mc delta T, ia zerar tudo. Quer dizer, para o gelo derreter, ele não vai receber calor? Não, não é isso que está querendo dizer. O que quer dizer é que a gente vai usar essa fórmula aqui do calor latente. Aqui nos dados não está o calor latente da água, porém eu já tinha mostrado o valor antes. Vamos trabalhar com o valor arredondado de 80 calorias por grama. Então, agora a gente só vai lá e substitui Q é igual a 50 vezes 80. Que é igual a 4.000 calorias. Dessa maneira que a gente vai calcular a quantidade de calor latente. Agora que a gente sabe o cálculo de calor latente, fica mais fácil para a gente entender como funciona a curva de aquecimento. Então, tendo condições de calcular a quantidade de calor sensível, que é quando eu tenho uma variação de temperatura, e a quantidade de calor latente, que quando tem uma mudança de estado físico, eu posso resolver uma curva de aquecimento. O que é a curva de aquecimento?
É um gráfico que vai representar a quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo quando ele sai de um estado físico e vai até outro, podendo passar pelos 3 estados físicos ou não. Essa curva de aquecimento da água, ela representa o aquecimento do gelo de menos 20 graus Celsius até chegar no estado gasoso da água a 120 graus Celsius. Então, como que eu vou calcular a quantidade de calor necessária para o gelo conseguir sair de menos 20 graus Celsius e chegar em vapor de água a 120 graus Celsius? Eu vou pegar e vou dividir por partes. Não tem como eu querer calcular tudo de uma vez só. É impossível, porque se eu for calcular tudo de uma vez só, eu vou usar uma fórmula que vai usar calor específico, um único calor específico geral. E em cada situação eu tenho calores específicos diferentes. Eu vou ter um calor específico para o gelo, um calor específico para a água e um calor específico para o vapor. Então, por isso que a gente precisa dividir. Então, quando eu olho para essa curva de aquecimento, eu tenho que pensar nisso. Eu vou ter que dividir as coisas por parte. O que a gente tem de informação que a gente sabe? Abaixo de 0, a minha água está no estado sólido. Então, aqui eu tenho gelo. De 0 a 100 graus Celsius, a minha água está no estado líquido. Então, aqui eu vou ter água líquida. E a gente sabe que acima de 100 graus Celsius eu vou ter vapor. Então, assim que eu vou começar a dividir as minhas partes. Outra coisa que eu preciso saber. Quando eu tenho uma curva de aquecimento e eu quero saber a quantidade de calor total, essa quantidade de calor total, ela é igual à quantidade de calor 1, mais a quantidade de calor 2, mais a quantidade de calor 3, mais a quantidade de calor 4, mais a quantidade de calor 5. Ela vai ser a soma de todas as quantidades de calor em cada partezinha, em cada curvinha do nosso gráfico. Então, aqui, nessa primeira situação, nessa primeira linha, eu vou ter a quantidade de calor 1. É onde eu vou estar aquecendo o gelo. Essa segunda partezinha, que eu tenho um traço contínuo, o que está acontecendo aqui? O gelo está sendo derretido, porque o gelo, ele vai derreter a 0 graus Celsius. Então, aqui eu tenho a quantidade de calor 2. Nessa terceira linha, o que eu tenho? Água líquida sendo aquecida, que vai sair de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Aqui eu vou ter a quantidade de calor 3. Essa outra linha contínua, que está contínua em 100 graus Celsius, é quando a água líquida está sendo toda transformada em vapor. Então, aqui eu vou ter a quantidade de calor 4. E aqui, por último, que essa linha podia ir, essa outra linha aqui, então, ela podia continuar se quisesse, que aqui a gente parou no 120 graus Celsius. Ela vai estar representando o aquecimento do vapor. Então, aqui eu vou ter Q5. Localizando onde a gente vai encontrar cada um dos Qs, a gente vai começar, então, a calcular. Bom, outros dados que a gente precisa vai estar no enunciado do exemplo. Então, aqui está o enunciado do nosso exemplo. Tem-se a massa de 100 gramas, a massa que a gente vai usar nos cálculos é 100 gramas, de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius. O nosso gráfico já começou no menos 20. Calcule a quantidade de calor que se deve fornecer ao gelo para transformá-lo em 100 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. O nosso gráfico já foi até 120 graus Celsius. Aqui dizia para esboçar a curva de aquecimento, eu já esbocei antes, que fica mais fácil de mostrar para vocês. E aí, dados da substância água. Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. É aquela temperatura aonde o gelo está derretendo. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Aquela temperatura aonde a água líquida está sendo transformada em vapor. Calor específico do gelo vai ser 0,5. Calor específico da água, 1. Calor específico do vapor, 0,48. Calor latente de fusão do gelo, 80. Calor latente de vaporização da água, 540. Tendo todos os dados aqui, a gente pode começar a resolver, então.
Lembrando aqui o nosso gráfico, vou começar aqui de baixo, vou começar pelo Q1. O que a gente faz no Q1? A gente está aquecendo o gelo, é isso que eu vou fazer primeiramente. Para aquecer o gelo, eu vou ter uma variação de temperatura, que vai ser de quanto a minha variação de temperatura? A minha temperatura inicial é menos 20, temperatura final de 0. Quando calcular a variação de temperatura, eu vou ter 0 menos 20. Isso vai dar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura que eu uso para calcular o Q1. E para aquecer o gelo, nós estamos calculando Q1. Como tem variação de temperatura... Para calcular o Q1, então eu vou usar essa fórmula aqui. Q1 igual a massa. Que massa foi dado no enunciado? 100 gramas. É essa massa que a gente vai usar. Vezes calor específico do gelo. Também no enunciado foi dado calor específico do gelo, 0,5. 0,5. E a variação de temperatura, tiramos lá do gráfico, 20. Q1 igual a 1000 calorias. Agora, vamos calcular o Q2. Onde está o Q2? É o processo de fusão, é o gelo derretendo. Então, eu quero saber qual vai ser a quantidade de temperatura necessária para derreter o gelo. Isso aqui vai ser o meu Q2. A fórmula que a gente usa para derreter o gelo, Q igual a M, L. Q igual a massa, que é 100 gramas, vezes o calor latente, tá aqui, calor latente de fusão do gelo, 80. 100 vezes 80, 8.000. Derreti o meu gelo, agora eu vou seguir olhando no gráfico. Qual é o Q3? Vai ser para água líquida. O que eu tô fazendo com a água líquida? Saindo do 0, indo até o 100. Isso quer dizer que a minha variação de temperatura vai ser 100, que é a temperatura final, menos o 0. Então, eu tenho uma variação de temperatura de 100 graus Celsius para o Q3. No Q3, a gente faz o que, então? A gente vai estar aquecendo a água. Então, aqui eu preciso saber qual a quantidade de calor necessário para aquecer a água líquida. Posso só escrever água, porque a água é a água líquida, tá? E aqui a variação de temperatura vai ser de 100 graus Celsius. Vou usar esta fórmula aqui, a primeira fórmula que eu tinha usado anteriormente. Então, Q2 é igual à massa, que é 100. Lembrando, a massa sempre a mesma, ela não varia durante o processo. Vezes calor específico da água líquida, 1. Então, vezes 1, vezes a variação de temperatura, que é 100. Q2 é igual a 10.000 calorias. Aí, a gente vai voltar para o nosso gráfico e vamos olhar aqui. Calculamos o Q3. Calculamos o Q3. Agora, a gente vai calcular o Q4. O Q4 é o quê? É quando eu tô transformando a água líquida em vapor. Então, o Q4 vai ser quando eu vou ter essa linhazinha contínua. Toda vez que eu tenho uma linha contínua que é paralela à quantidade de calor, essa linha contínua representa a quantidade de calor latente. Toda vez que eu tenho uma linha na diagonal crescente ou então decrescente, essa linha vai representar a quantidade de calor sensível.
A quantidade de calor sensível, ela vai ser crescente quando eu tenho uma variação de temperatura positiva e vai ser decrescente quando eu tenho uma variação de temperatura negativa. Quando o corpo estiver perdendo calor, a linha vai ser decrescente. Quando o corpo estiver recebendo calor, a linha vai ser crescente. E para calcular o Q4, a gente vai usar a fórmula da quantidade de calor latente. No Q4, a gente vai estar fazendo o quê? A gente vai vaporizar a água, ou seja, transformar a água líquida em vapor. Para isso, a gente usa a fórmula do calor latente. Quantidade de calor é igual a massa, que é sempre 100, vezes calor latente de vaporização da água, 540. 540. Isso aqui vai dar 54.000 calorias. E por último, o que eu vou ter por último? Por último, eu vou calcular o meu Q5. Como que eu vou calcular o Q5? Aqui eu tenho uma variação de temperatura. Qual vai ser a variação de temperatura? Vai ser do 100 até o 120. Então, para calcular o ΔT, eu vou ter o quê? 120 menos 100, que vai dar uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Agora, eu tô fazendo o que aqui? Eu vou aquecer o vapor. Para aquecer o vapor, a gente tem uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. A fórmula que a gente vai usar para o Q5 vai ser a fórmula do calor sensível. Então, Q5 é igual a massa, que é 100, vezes calor específico do vapor, 0,48, vezes a variação de temperatura, que é 20. Q5 vai ser 960 calorias. Daí, o que eu vou fazer? Todos esses, o Q1, aqui eu escrevi errado, perdão. Aqui é Q3. O Q1, o Q2, o Q3, o Q4 e o Q5, a gente vai somar para ter o Q total. Então, Q total é igual ao Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Q total é igual a 1.000 mais 8.000 mais 10.000 mais 54.000 mais 960. Somando todos esses Qs, eu vou ter que o Q total vai ser 73.960 calorias. Essa é a quantidade de calor total que é necessária para transformar 100 gramas de gelo inicialmente a menos 20 graus Celsius em 100 gramas de vapor de água a 120 graus Celsius. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida que tiver, podem deixar aqui nos comentários, que eu posso vir fazer um vídeo respondendo, ou então respondo por aqui mesmo. Sobre o conteúdo de calorimetria, então, eu encerro por aqui. Essa é a parte de calorimetria que eu costumo trabalhar com as minhas turmas de ensino médio na escola. As outras videoaulas, então, vão ser sobre óptica. Logo depois a gente começa com ondas e vamos intercalando com algumas sobre mecânica, né? Sempre de acordo com a necessidade dos meus alunos. Ficamos por aqui com a temperatura. Até o próximo vídeo. Tchau!